Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando as novidades da última versão do Fênix 2.54, né? Vou estar mostrando quais são as proteções novas que a gente está disponibilizando e também as mudanças que a gente teve na agressão, que agora é possível fazer backtest utilizando a agressão que antes a gente não conseguia no Fênix. Então aqui no crossover eu já teve uma mudança que nas outras versões você precisava, quando utilizava o crossover, inserir aqui o dólar cheio, né, no caso do dólar, se fosse, na janela de observação do mercado. Porque se aqui o ativo não tivesse aqui, ele dava erro no Fênix, porque ele precisa buscar as informações de preço e o MetaTrader ele só atualiza os preços quando tem aqui o ativo nessa janela. Então agora, quando você habilita o crossover, automaticamente ele já verifica qual é a série vigente que você está utilizando e já coloca aqui o dólar cheio, se você habilitar no dólar, ou o índice cheio, se for no índice, aqui na janela de mercado, aqui nas observações de mercado. Então você não tem que se preocupar mais com isso, né? Acontecia principalmente quem estava iniciando, que ainda não conhecia todos os recursos do Fênix, pegava um setup, o setup tinha crossover, aí já dava erro já de cara, não sabia o que era, tinha que perguntar no Google, perguntar no nosso suporte. Então agora esse problema aqui a gente já não vai mais ter, ele já vai ser automático e depois o usuário vai identificando como é que funciona e vai tirando as dúvidas, né? Mas essa de cara já não vai mais acontecer. Então aqui é só habilita ou desabilita. Se eu quero usar o crossover e eu estou utilizando aqui no dólar, eu habilito, estou no mini dólar, ele vai colocar o dólar cheio na janela de observação do mercado e vai utilizar os dados de preço, de tudo no dólar cheio. Né, para isso que serve o crossover. Você opera no dólar mini, né, envia ordens no dólar mini, só que ele utiliza aqui o crossover, o preço, os dados do dólar cheio. Né, porque no caso, né, muita gente opera assim, quem comanda o dólar é o dólar cheio. Né, então ele que movimenta, o dólar mini segue os movimentos do dólar cheio, por isso que a gente utiliza o crossover. Aí você pode utilizar como não, depende do seu setup, depende da sua experiência na hora de estar fazendo o setup. Aqui tem uma outra proteção que foi inserida, foi um cliente que pediu. Então o que ela faz? Você pode habilitar operações compradas e vendidas invertidas, né? Então aqui eu deixei aqui um aviso, atenção, para se você habilitar essa opção você ter certeza do que você está fazendo. Por quê? Se você tem uma compra, todos os parâmetros, todas as proteções elas ativam para fazer uma compra, em vez de ele enviar uma ordem de compra, ele vai enviar uma venda, que seria a compra invertida, então ele envia uma venda. E se ele fosse enviar uma venda, ele vai enviar uma compra. Então, esse daqui, se você quiser estar utilizando esse recurso, presta bastante atenção, né, faça testes antes. Existem estratégias que utilizam esse tipo de recurso, tanto é que foi um cliente que pediu, mas você tem que ter certeza do que você vai fazer. Então aqui, operações compradas já tinha nas outras versões, né? Operações vendidas, você tem que habilitar essas duas, porque senão ele não faz nenhum trade, mas a operação invertida só se você realmente quiser, né? Porque daí ele vai fazer essa operação invertida, venda se for compra, compra se for venda, ok? Aqui a gente já tinha essa proteção de aumentos, só que o que estava acontecendo às vezes? Quando você tem, então por exemplo aqui no trade, né? Esse trade aqui está sendo uma compra e por algum motivo vendeu aqui embaixo e você tem um aumento aqui no meio do movimento. Se você habilita a proteção de aumentos, o que ele vai fazer? Quando ele pega o seu aumento, vai para o segundo, por exemplo, ou até na hora de colocar o primeiro que você entrou e o movimento está vindo contra você, ele não vai colocar o aumento, ele vai esperar a agressão ela vir a seu favor um pouco. Então se a agressão estiver indo contra, então você vendeu e o movimento está vindo comprado aqui, a agressão está compradora, ele não coloca o aumento, ele espera essa agressão dar uma respirada, vê se ela volta um pouquinho, né, para ser a seu favor, no caso aqui a venda, aí ele coloca o aumento. E nisso ele olha o seu stop, então se o seu stop tiver, o aumento for depois do seu stop, ele não coloca depois, ele vai por antes. Mas podia ficar muito próximo o aumento do stop, e não é recomendado, porque no movimento mais forte, ele pode pegar as duas ordens. Então aqui você informa quantos pontos você quer que o seu aumento fique do seu stop, né? Então aqui, por exemplo, 2 pontos.
Você informou aqui para ele que ó, eu quero no mínimo 2 pontos entre meu aumento e o stop. Menos que isso eu não quero, porque eu não quero que pegue meu stop quando fizer o aumento. Então ele vai fazer o cálculo. Quando ele for colocar o aumento, se ele estiver dentro desse range de 2 pontos, ele já coloca 2 pontos de distância. Ele despreza o cálculo dele e já joga 2 pontos. Se ele tiver um range maior e ele conseguir fazer o cálculo e colocar dentro do range, ok. Se não, ele coloca dentro do que você estipulou aqui, para não ficar perto do stop. Né? Então aí você põe aqui, depende do ativo que você tiver, no caso aqui se for dólar, 2 pontos, por exemplo, né? Ele vai ficar 2 pontos longe do seu stop. É recomendado não deixar o stop e o aumento perto, né? No mínimo 2 pontos aí do dólar para dar uma respirada, se acontecer algum atraso ali na hora de cancelar uma ordem do stop, por exemplo, pegou o aumento, né? Ele de repente tenta cancelar e tem um atraso da corretora, ele não consegue, então para ele ter um fôlego ali, porque senão no movimento forte ele vai e pega as 2 ordens seguidas, tá? Tomar muito cuidado com isso. Aí eu coloquei aqui também a proteção do Candle 3.0. O que ela é? Antes a gente tinha na versão anterior o anti-doji, né? Então aqui porque o anti-doji era somente os pontos mínimos para habilitar, né? E aqui eu coloquei os pontos máximos. Então você pode fazer o que? Você pode informar quantos pontos você quer que ele tenha no candle para você entrar na operação, de mínimo ou máximo. Então, por exemplo, se eu informei aqui 2 pontos, né? Então eu não vou entrar em candles desse tamanho, por exemplo, ó, porque teve uma briga aqui, ó, ficou 1 minuto, nesse caso aqui é o tempo de 1 minuto, o tempo gráfico, ficou 1 minuto aqui brigando e não saiu aqui o preço, então eu não quero entrar num candle desse. Imagine que justo nessa hora aqui deu agressão, deu volume, deu tudo que eu estava utilizando, e aí ele ia entrar no trade, mas eu não quero entrar nesse candle aqui, porque eu não sei para que lado vai. Nesse caso ele subiu, mas ele já subiu e voltou, né? Então isso daqui pode ser um sinal que o movimento não vai continuar muito tempo, porque aqui está tendo uma briga grande e pode ser que inverta o lado, ó, o preço estava subindo, os vendedores estavam tentando segurar aqui, por exemplo, e a uma hora eles conseguiram, ó, e aí o preço voltou. Então você pode indicar qual é o candle mínimo de tamanho que você vai querer entrar. Ele não olha o pavio aqui de máximo e mínimo, ele olha o corpo do candle, então é no preço de abertura e o preço de fechamento. Nesse intervalo aqui, nesse caso aqui, eu coloquei 2. Então eu teria que entrar aqui num candle que tivesse no mínimo 2 pontos de corpo, né? E aí aqui seria da abertura para o fechamento. Claro que aqui já fechou o candle, mas quando está aqui no candle atual, esse preço subiu até aqui em cima. Então com certeza ele estaria a condição de ter 2 pontos aqui. Se as outras condições tivessem ok, ele poderia entrar no trade. E o máximo é a mesma coisa, só que ele olha que, por exemplo, coloquei 6 pontos. Aí imagina um candle desse, ó, ele não deu condições de entrar aqui embaixo. Aí quando eu estava aqui em cima, ele deu condição de entrar no candle, né? Esse daqui, ó. Vamos supor que aqui já esteja aqui com 7, 8 pontos. E eu não quero entrar num candle tão grande assim, porque ele já deslocou em 1 minuto 8 pontos. Aí eu vou entrar aqui já no 8 pontos, eu não sei se o preço vai continuar ou se o preço vai voltar. Eu sei que ele andou muito. Eu teria que ter entrado aqui embaixo, mas eu não consegui entrar embaixo. Então o que ele vai fazer? Você colocando 6 pontos aqui, por exemplo, 5, depende do seu setup, ele vai no máximo nesses, deu a condição acima desses pontos, ele não entra. Então você vai entrar o que? Acima de 2 e abaixo de 6. Né? Então você entra nesse range aqui. Né? Aí você pode colocar 1, né? Você põe o valor que você quiser. Se você não quiser usar, sempre deixa zerado os parâmetros, né? Que daí nesse caso aqui das proteções ele fica desabilitado. Tá? Esse da proteção do Candle 4.0 do Mini Gap foi um cliente que pediu. O que ele faz? Então, por exemplo, aqui, quando tem esse, ele chama isso aqui de Mini Gap. O que é? Ó? Se você ver aqui, ó, o preço de fechamento do candle anterior e o preço do candle de abertura do atual, ó, deu 10 pontos. Deu? Então isso daí formou um gap. Ele chamou isso daqui de Mini Gap. Então quando tem de um candle para o outro, isso quer dizer que ele fez o quê? Na hora que fechou o preço nesse candle e foi formar esse daqui, a agressão foi tão forte aqui que consumiu o preço, né? Dessas duas faixas de preço aqui no caso. E ele não foi, e a abertura já foi na terceira faixa de preço já. Então ele ficou um gap de 10 pontos aqui no índice. Então aí você, nesse caso, a chance desse movimento continuar, porque está forte, é grande, segundo o cliente. Então ele usa isso como estratégia para ele. Então ele quis, né, que o Fênix tivesse essa opção para quê? Para ele poder. Então nesse caso aqui ele entra no trade.
quando dá essa opção aqui, né? Então você vai fazer o que? Você vai indicar aqui qual é o tamanho do gap que você quer que ele entre. Então se ele identificar, ele fica monitorando. Toda vez que muda o candle, ele fica monitorando. Quando mudou, se tem o gap, aí ele habilita essa opção, né? E aí se tiver as outras condições, ele vai entrar no trade. Mas ele só entra, nesse caso, se tiver habilitado, se tiver um mini gap. Então, por exemplo, ó, aqui também teve, ó, de meio ponto, ó. O fechamento foi aqui nesse candle, a abertura foi aqui em cima, ó. Então teve um gap de meio ponto, ele poderia realizar uma compra aqui, né? Aqui brigou muito, né? Voltou aqui todo o preço aqui nesse candle, voltou um pouquinho e depois subiu de novo, né? Então, ó, aqui já teve outro, ó, fechou aqui, abriu aqui, ó, já teve também um outro gap. Então aí você tem que ver no dólar, por exemplo, não é sempre que vai ter um gap de um ponto, né? De meio ponto é mais comum, então você coloca aqui meio ponto, por exemplo. Então se ele identificar um mini gap de meio ponto, ele entra. No índice já tem de 5, de 10, né? Então depende do ativo. Então para você, por exemplo, não entrar em todo gap, quando o ativo tem um gap com vários pontos, você pode colocar aqui uma quantidade de pontos maiores. Aí ele vai pegar um gap um pouco maior, daí que seja um movimento mais brusco. Para isso que serve essa opção aqui. Então se você deixa zerado, está desabilitado. A proteção de candle 5.0, ela faz o que? Ela olha um gráfico com um tempo maior. Então é comum o pessoal estar operando manualmente e eles estarem olhando um gráfico com um tempo maior. Então eu estou, por exemplo, olhando aqui o gráfico, estou operando 1 minuto, mas eu olho aqui o gráfico de 15 minutos para eu ver qual que é a tendência, né? Se rompeu a mínima em 15 minutos, a máxima. E aí, por exemplo, aqui, ó, se esse fosse o candle que eu estivesse trabalhando aqui, o atual, ele está um candle vendedor. Então, nesse caso, ele só vai deixar o Fênix fazer venda, se eu tiver com a opção habilitada. Aqui, ó, um candle comprador, ele só habilita compra nesse momento. Então, eu escolho aqui o tempo gráfico, né, que eu quero. Ó, eu tenho nessa opção aqui 5, 15, 30 minutos, 1 hora e diário. Então, eu escolho aqui o tempo que eu quero e informo para ele aqui, para habilitar essa opção, quantos pontos eu quero. Então, por exemplo, eu quero 2 pontos. Então, se eu tiver um candle de 15 minutos com um corpo entre abertura e fechamento do candle acima de 2 pontos, tanto na compra quanto na venda, ele vai habilitar compra ou venda, depende de que lado tiver o candle, né? Se o candle for comprador, ele habilita a compra, se for vendedor, ele habilita a venda. E se eu não quiser a opção, eu deixo 0, que ele desabilita, né? Você pode otimizar isso daqui também. Então, na hora que você for otimizar, ele pode olhar qual tempo gráfico aqui fica melhor. Ficou bem legal essa opção aqui, né? O pessoal já está utilizando em alguns setups e os setups ficaram mais conservadores, tiveram umas entradas melhores, né? Porque essa é uma opção que o pessoal usa muito isso, né? Tá olhando o diário de repente para ver como que tá utilizando um tempo maior, né, de 15 minutos. No dólar, 1 hora no índice, né? Então você pode otimizar, você vê qual tempo fica melhor. E aí você vê se está rompendo, por exemplo, o candle anterior, né? Aqui, por exemplo, o preço estava caindo, aí aqui já nos 15 minutos já começou a querer, né? Fez um fundo aqui, aí você vê que rompeu aqui, então ele vai observando isso, né? É claro que ele não olha todos os candles, ele olha só um candle por vez, mas quem está operando, ele está olhando isso daqui. Então é uma opção assim do Fênix também está visualizando isso. Então, se aqui está vendedor o candle, eu não vou comprar, porque eu vou estar fazendo se eu estou fazendo uma operação a favor da tendência e eu comprar num candle desses aqui, eu posso estar fazendo uma operação contra a tendência. É claro que se eu conseguisse comprar aqui na mínima, né, e depois o preço andou tudo isso, aí eu teria feito uma compra na tendência. Só que é muito difícil pegar a mínima desse jeito. Todo mundo quer. Então, é uma forma de estar se protegendo. Então, o preço está caindo, né, num tempo maior, né, que tem mais memória. Quanto maior for o tempo gráfico, mais memória ele tem. E aí, ele pode estar aproveitando disso. É claro que se você tiver com um tempo gráfico muito grande, e aí o preço começa a reverter, demora muito, né, para mudar de candle. Então, se estava vendedor, né, nesse caso aqui, ó, foi meia hora aqui caindo. Depois ele foi aqui, ó, 1 hora subindo. Né? Então, se você tem um tempo gráfico aqui diário, por exemplo, e aí o preço ele subiu muito e depois ele começa aqui, por exemplo, ó, ele caiu aqui, ó, nesse daqui, ó, ele subiu bastante, começou a cair, mas se ele tiver um corpo pequeno, que daí ele fica comprador, depois ele fica vendedor, né? E aí, ou se não, ele sobe muito, aí tudo isso ele ficou caindo, ó, né? Tá vendo esse pavio? Então, quando ele estava aqui em cima, ele estava tudo comprador.
E todo isso que ele ficou aqui caindo esse preço, ele foi mostrando que estava comprador. Então aí teve uma compra aqui, por exemplo, comprou, né, e aí continuou caindo o preço. Então aí tomar cuidado para não usar também um tempo gráfico muito grande, e aí por isso que é bom otimizar, né? Utiliza na otimização e vê qual tempo gráfico fica melhor para o seu setup. Esse habilita a proteção de máxima e mínima diário, ele olha o candle diário, né? Você não escolhe o tempo gráfico, ele já olha o diário. E aí para que serve isso daqui? Eu coloquei porque às vezes acontecia de estar querendo romper aqui a mínima do dia, a máxima, e tem muito rompimento falso quando você está entre a mínima e a máxima do dia, né? Quando rompe e ele vai embora, aí tudo bem, você consegue pegar um trade bonito. Só que ele tem muito rompimento falso por ser a máxima e mínima do dia, né? E você não sabe em que momento que ele vai conseguir romper isso. Então, quando você habilita essa proteção, você não quer participar desse momento. Então aqui, por exemplo, se ele estiver aqui brigando na máxima do dia, você colocando um range, você habilita aqui ele com um range, eu coloco 3 pontos, por exemplo. Então eu não quero que dentro de 3 pontos perto da máxima ou 3 pontos perto da mínima, eu não quero fazer nenhum trade, nem compra nem venda. Então ele está rompendo a mínima, eu não vou fazer nada. Quando o preço voltar, sair do range que eu coloquei aqui, e aí ele der condição de fazer uma operação de venda, por exemplo, se ele estivesse na mínima, aí eu vou vender. Aí se ele romper a mínima, eu vou estar no trade junto, né? Mas eu deixei ele tentar romper, foi um rompimento falso, aí eu já não participei. Aí o preço voltou, querer romper de novo e deu condição de entrar fora do range que eu estipulei, e aí eu entrei, aí se ele romper eu vou estar junto. Então aí seria esse o objetivo, né? Você não faz operação perto da máxima nem perto da mínima. Se eu deixar zero, eu não vou querer olhar essa opção aqui e ele vai fazer a operação quando der na telha dele. Habilita a proteção do sentido do preço, né? Para que serve? Quando você tem o candle, né? Ele pode estar vendedor, por exemplo, mas aí nesse caso aqui, ó, o candle estava comprador, ele estava até aqui em cima comprador. Aí o vendedor aqui começaram a brigar, né? E o preço começou a descer. Então nesse candle aqui, por exemplo, ele poderia dar uma compra. Só que imagina que você pode estar fazendo um contra-tendência dentro do candle, porque o preço pode estar caindo, o candle ainda está comprador e você fazer uma compra e o preço estava caindo. Então para que serve essa opção aqui? Para que ele não deixe você fazer um trade com o preço voltando contra você dentro do candle. Então ele faz o que? Se tiver 3 ticks o preço indo a seu favor, por exemplo, na compra, 3 ticks o preço mudou, né, sem voltar, né, um tick desse, ele foi um tick para frente, brigaram ali, foi mais um para frente, né? Então quando vai os 3 para frente de uma vez, ele entra no trade, né? Então ele não deixa o preço estar voltando contra você e de repente deu as condições e você entra no trade com o preço voltando. Porque nesse caso aqui, ó, eles tentaram jogar o preço para cima, só que daí os vendedores vieram aqui, ó, batendo, e aí foi. Quando veio outro candle, o preço continuou caindo, né? Então aqui, por exemplo, você poderia estar numa compra aqui, né, quando o preço estava aqui acima, e aí depois o preço voltou tudo. Então é para tentar evitar isso. Nesse caso aqui, por exemplo, o preço continua. Se acaso na hora que estivesse caindo aqui nesse candle, o preço continuasse caindo, os ticks aqui um atrás do outro, né, não ficasse aquela briga, vai para um lado, volta para o outro, vai para um lado, volta para o outro, e fica aquela briga assim, naquilo ali você sai fora daquele momento ali que eles estão brigando, que o preço vai, anda um tick, 2 tick, volta anda um tick, 2 tick, volta Então aí você entra quando o preço estiver indo realmente a favor, daí tem mais gente fazendo a operação junto, né? Então você tenta entrar no sentido, ele ajuda bastante. Bom, aí já tinha essa verificação de tendência, já tinha na outra versão, vou falar aqui só o que tem de novo nessa versão. A agressão ela já tinha nas versões anteriores, né? Qual a diferença? Hoje, nessa versão 2.54, a gente mudou a forma de fazer o cálculo da agressão, então diminuiu a diferença, que antes você tinha 2 contas demo, por exemplo, no mesmo computador e MetaTrader diferente, e aí você tinha uma diferença grande na agressão de um para o outro, né? E daí dava diferença em entrada, né? E agora não. Agora, do jeito que foi feito a agressão, ele consegue manter um padrão, né, dentro de um candle dentro de um MetaTrader para o outro. E ele ficou mais preciso também, né? A gente percebeu aí que com essa mudança ele conseguiu acompanhar melhor o movimento, né? Ficou mais real o dado da agressão para o MetaTrader. Então ficou bem legal, né? E além disso, né, além de ter mudado
o valor da agressão ele mudou pouco comparando com outros. Se você comparar as duas versões, olhar o valor, você vai ver que não é um valor gritante, mas mudou. Então é legal você pegar seu setup e você adequar ele para a versão nova, caso você não tenha feito ainda. E você agora consegue fazer o backtest utilizando a agressão, que nas versões anteriores a gente não conseguia. Então aqui no backtest, se você for fazer, a única coisa que você tem que mudar aqui é esse daqui, ó. Você, normalmente o pessoal utilizava cada tick, né? Você tem que escolher aqui, ó, cada tick é baseado em um tick real. Então você não pode escolher outra opção, você tem que escolher essa opção aqui do tick real, que daí você consegue utilizar os dados mais próximos dos dados reais do que teve aí do dia, né, que fica no histórico da corretora, e ele consegue usar a agressão através desses dados aqui. Se escolher outro desse, ele não vai usar a agressão, não vai funcionar o backtest. Tá? Então, se você vai fazer um backtest ou vai fazer uma otimização, é só mudar aqui para o tick baseado no tick real. Você mantém a série vigente, não usa a série histórica, sempre usa a série vigente, né? E aí você coloca aqui qual é a data dessa série vigente que você vai fazer o teste, né? Então aqui desabilitado, aqui na otimização, ele faz o backtest só com essa data, e se eu colocar o algoritmo completo lento, ele vai fazer a otimização aqui nos parâmetros de acordo com os parâmetros que eu escolhi. Aqui a gente só marca os parâmetros que a gente quer e coloca o iniciar, passo e parar nos parâmetros que a gente quer otimizar. Então agora é possível você otimizar a agressão, ver qual que é o valor da agressão que está sendo naquele momento, né, de mercado, nesse mês, por exemplo, nessa semana que passou. Você consegue fazer otimização com esses valores. Você consegue otimizar aqui o tempo gráfico, né, aqui na opção do Candle 5.0, né? Esse aqui é o outro MetaTrader, não está aparecendo, mas aqui você consegue fazer aqui na opção aqui do Candle 5.0, né? Então você pode otimizar. Ficou bem legal aqui para estar utilizando a agressão aqui no backtest, que antes a gente não tinha essa opção. Então agora ficou completo, a gente consegue utilizar todos os valores, né, para fazer o backtest. Usem à vontade, né, façam bastante backtest para poder ver o que você consegue melhorar no seu setup. Mesmo quem não entende ainda do Fênix, né, você consegue fazer o backtest e consegue saber aqui qual proteção dessa que ficaria melhor no seu setup, né? Você não tem que entender ele a fundo, cada proteção para você mudar na mão. Você pode simplesmente vir aqui e habilitar, né, e aí você colocar um range aqui e deixar ele calcular para você, né? É só ter paciência, porque demora um pouco para ele fazer o backtest, fazer a otimização, mas ele vai te dar o valor, e aí você vai poder usar esse setup já otimizado. Lembrando que quando você utilizar aqui o tick baseado em tick real, ele vai demorar um pouco, porque ele tem que fazer o download da corretora, entendeu? Ele tem que atualizar o seu MetaTrader, então ele demora um pouco para iniciar, né, comparando com as outras opções aqui. Mas vale a pena esperar, é só esperar também que não demora o dia todo, mas ele vai demorar um pouco mais do que era outra opção, ok? E aqui, a última novidade aqui que a gente tem é a quantidade de pontos que o stop móvel deve ficar acima do preço médio, né? Então, para que é isso? Quando você habilita aqui o stop móvel, depois que ele anda aqui os 3 pontos que eu coloquei, por exemplo, ele vai jogar uma ordem stop no preço médio, certo? Só que ele não jogava a ordem em cima do preço médio, ele jogava 3 pontos atrás do preço. E acontecia, às vezes, eu percebi, era difícil, mas poderia acontecer, do preço oscilar rápido para cima e para baixo e ele jogar meio ponto para baixo do preço médio, por exemplo. E aí se o preço voltasse, aí saía com meio ponto de stop. Então, o que eu fiz aqui? Quando ele anda, né, o stop que eu quero aqui no stop móvel, quando ele já andou esses 3 pontos, por exemplo, eu não quero mais perder e eu quero ganhar meio ponto. Então eu venho aqui e falo para ele assim, ó, eu quero que você jogue uma ordem stop meio ponto acima do meu preço médio, porque eu não quero mais sair perdendo, eu quero sair com meio ponto de gain, né, para pagar a corretagem, para já poder pagar alguma coisa ali se o preço voltar. Então se ele voltar, ele vai estopar ali com meio ponto, mas eu saí com um gain pequeno. Eu já não saí no 0 a 0 e também não saí no prejuízo. Se você quiser que ele saia no 0 a 0, é só colocar 0 aqui, ele vai sair no preço médio, né? Mas se você quiser, você pode pôr 1 ponto, né, 0.5, aí você escolhe aí. Então você tem essa opção de colocar quantos pontos
Isso é só na primeira vez. Então deu ali, ativou o stop móvel, ele colocou a ordem ali meio ponto acima, por exemplo. Aí o preço continua andando, aí ele vai andando seguindo os 3 pontos. Ele não despreza o meio ponto que você colocou aqui, vai seguindo os 3 pontos que você configurou o stop móvel. Ok? Bom, pessoal, essa parte do Fênix aqui é isso que a gente tem novidade, né? O principal aqui que a gente tem novidade é a agressão, que mudou um pouco aqui, ficou mais confiável, ficou melhor as entradas com essa agressão. A gente consegue fazer o backtest com a agressão, que era um pedido que tinha já desde o início, que a gente não conseguia fazer, agora a gente consegue, né? E aí tem essas proteções aqui que vai ajudar bastante aqui no setup, né? Que vai deixar o seu setup mais confiável, o seu setup ele pode ficar mais conservador, mais assertivo, né? Que o objetivo é esse daí, né? Que a gente faça os setups mais assertivos, que consiga ter um stop aceitável, né? O stop uma hora vem, então a gente não pode zerar com nossa conta se tomar só um stop, então cada um com seu gerenciamento de risco, sabe qual que é aí o que ele pode estar arriscando. Então aí na matéria de Fênix eu procuro cada versão tá melhorando, né? Cada versão eu procuro tá mandando alguma novidade aí boa que ajude né, na hora de realizar, você fazer um setup, né, que ajude a ficar melhor aí os trades, né, com o Fênix. Esse é o que eu me proponho, dar meu melhor aí a cada versão nova aí, a cada melhoria que a gente vai buscando aí para vocês. Eu queria mostrar aqui a parte do suporte no site, né, que é o nosso suporte oficial, né, todo mundo já conhece, quem não conhece vou estar mostrando aqui. Então esse é o site do Fênix, fenixbot.com.br, e aqui a gente tem o link aqui, ó, suporte. Então se você tem uma dúvida e quer mandar alguma pergunta que seja da forma oficial do site, do Fênix, você vem aqui no site, clica aqui no suporte, você vai ser direcionado para esse sistema aqui, Flashdesk, que é um sistema que a gente escolheu para fazer o nosso Helpdesk aqui. Então aí você vai poder abrir um ticket. Então você vem aqui, você registra, se você for utilizar o site, entra no sistema e você consegue abrir um ticket. Esse daqui, e você consegue acompanhar os tickets que você abriu também. Mas também é possível se você mandar um e-mail para o suporte@fenixbot.com.br. Então se você envia um e-mail direto para esse e-mail aqui, ele já vai abrir o ticket para você. Você não precisa ter cadastrado aqui nesse sistema e a gente vai responder para você. Então você pode mandar pelo e-mail ou você pode entrar aqui no site, na parte no menu suporte e se registrar aqui. Nesse site aqui, nesse sistema, o que a gente está fazendo? A gente está colocando uma base de conhecimento. Então todas as perguntas que estão sendo assim mais recorrentes, a gente vai lá e cria um artigo. Então, por exemplo, aqui, ó, proteção do Candle 2.0 aparece, não está funcionando, o que foi, como que resolveu isso daqui, né? Qual foi a dúvida do usuário, como que a gente respondeu, como rodar 2 setups diferentes no mesmo dia, no mesmo ativo, né? Quais as diferenças entre tipos de ordem FOK e return. Então você entra aqui e aí tem aqui, ó, explicando qual foi a dúvida, né? Como que foi aqui a solução do problema, como que a gente respondeu para o cliente. Né? Então aí só de ler isso daqui você vai entender, você fala, minha dúvida era essa, ó, então aqui já respondeu aqui o que eu precisava, você não precisou nem abrir o ticket. Então nosso objetivo é o que? Um dia eu já ter uma base de conhecimento bem grande, com todas as dúvidas que apareçam, e vai aparecendo novas dúvidas, a gente vai colocando aqui também a resposta, e você pode estar acompanhando por aqui, de repente já responde a sua pergunta, e não precisa estar abrindo um ticket, né? Então é isso aí, pessoal, o vídeo era esse, eu queria mostrar as novidades aí, espero que vocês gostem, espero que atualizem seus setups, que vocês usem a versão nova aí com bastante êxito, né? Já está sendo utilizado na conta real aí já faz um bom tempo, mais de 30 dias antes de lançar para vocês, e está tendo ótimos resultados aí, melhorou bastante aí a taxa de acerto da outra, que já era praticamente 100%, agora melhorou, ficou, por incrível que pareça, melhor ainda, né? Assim, como que pode ficar melhor? Fazendo menos aumento, né? Ele entrando no movimento assim, num fluxo, acompanhando o fluxo melhor, né? Não precisa se proteger tanto com aumento, mas sempre todo mundo tem que saber que quem manda é o mercado. Então o que a gente faz é tentar, né, se proteger um pouco ali da forma possível de, né, surfar um movimento junto com o mercado. Mas se o mercado vem contra depois que você está posicionado, aí é só um setup com aumento para se proteger, né, ou chegou no seu stopar e absorveu o prejuízo ali, se for o caso.
né? Então a gente faz o máximo possível, dá o nosso melhor para a gente conseguir surfar o mercado, mas sempre tem que lembrar que o mercado é o que manda, né? A gente não manda nem um pouco no mercado, é o mercado que é mandatório, e a gente tenta surfar aí através das técnicas que a gente trabalha com o Fênix. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.